Cultura. Ok, 12h22, sexta-feira, tá chegando o fim de semana, aquela expectativa para dar aquela relaxada, descanso, curtir aí algumas atividades culturais. E vamos falar de teatro hoje? Que bacana. Bom, estamos recebendo o professor Flávio Sanctum, que é professor de teatro ou artes cênicas, enfim. Eu sempre me confundo na hora de anunciar se artes cênicas, mas tá inserido, né? Bom, o professor Flávio Sanctum, ele é coringa do Centro de Teatro do Oprimido, responsável pelo programa de residência internacional, onde atua com o método desde 1995. E ele está em Rio Branco há cerca de um ano e é professor do curso de artes cênicas lá da Universidade Federal do Acre. Com ele tá aqui a Jailane, que é aluna do curso de artes cênicas teatro. Professor, seja bem-vindo à Rádio CBN, boa tarde. Boa tarde, Arif, boa tarde a todo mundo que está ouvindo aí a CBN. Prazer em recebê-lo. Jailane, você também vai falar, né? Boa tarde para você. Boa tarde para você e para todo mundo que está nos ouvindo. Prazer também recebê-la por aqui e falar um pouco sobre essa arte belíssima que encanta, que envolve, mas que de certo modo parece que não é tão prestigiada, né? Por quê, professor? O que acontece no Brasil? Olha, eu acho que tem dois tipos de teatro aí, né? Sim. Tem um teatro do entretenimento, né? Que é aquele teatro que as pessoas vão para se divertir. E aí as pessoas esperam, acho que uma reprodução do que a gente vê nos grandes teatros ou na própria televisão. Às vezes as pessoas vão para o teatro tentando ver o artista da televisão, né? Mas existe um outro teatro, né? Como o meu professor lá do Rio de Janeiro, Zeca Ligeiro, dizia, né? E diz, que é o teatro de transformação social. Né, a gente acredita, né, eu já e a gente que está lá na UFAC acredita que o teatro ele pode ser utilizado para discutir os problemas sociais, refletir sobre esses problemas, mas não basta só refletir, né? A gente tem que mudar essa realidade que está tão violenta, tanta discriminação, né? Tantas opressões aí. Então a gente utiliza o teatro como um instrumento de mudança social. Que maravilha, incluindo aí muita gente que está tendo dificuldades de oportunidades. Jailane, como é que você se sente, né, inserida nesse processo aí de transformação, você que está fazendo artes cênicas, e por que você escolheu artes cênicas, hein? Aí que vem a pergunta, o porquê da gente querer transformar tudo que está ao nosso redor. Sim. Eu escolhi artes cênicas porque é um dos cursos que nos dá mais possibilidades de ser livre, de ser nós mesmos, de atuarmos em sociedade e ter a consciência disso. A gente não faz um experimento cênico, uma montagem só por fazer. Aquilo ali tem um fundamento, tem muitas questões sociais e pessoais também que a gente coloca lá dentro. A gente se descobre no período do curso. Eu já estou há 3 anos e meio lá dentro, quase saindo. E é um prazer fazer parte e ver como as coisas estão engateando, estão crescendo, estão começando a andar devagarzinho. No caso da UFAC, né, professor, o curso ele é de licenciatura, né? Isso, a gente está numa luta agora, estamos organizando um projeto para futuramente transformar ele num bacharelado, porque é uma necessidade da comunidade de artistas do Acre também, né? A gente precisa, não existe no Acre uma escola de formação de ator, né? Então a gente está nessa luta, em breve espero que a gente consiga, né, concretizar esse projeto. Então por enquanto a gente ainda é um curso de licenciatura, então a gente atua formando os professores de teatro da rede estadual, da rede municipal de ensino aqui de Rio Branco e do Acre todo, né? Certo, bacana. Eu quero dividir a nossa conversa aqui em 2 momentos, porque tem muita coisa interessante para a gente conversar, porque o professor, ele teve um contato mais próximo com Augusto Boal, o criador do Teatro do Oprimido, que é justamente o momento que a gente vai falar sobre esse evento que vai acontecer no dia 16 de março. Mas eu queria falar um pouco sobre a carreira do Flávio Sanctum, que também é escritor, né? É escritor. Fala um pouquinho quem é o Flávio Sanctum. Olha, na verdade, desde criança eu sempre gostei de brincar, de fazer muitas coisas artísticas. Eu não gosto de me fechar numa coisa só, né? Então eu gosto de escrever, encontrei na docência uma forma de poder concretizar isso através das pesquisas. Então eu tenho alguns livros de teatro do oprimido publicados, tenho um romance também para adolescentes, né? Até já lancei alguns livros aqui em Rio Branco, espero lançar esse ano o livro da minha tese de doutorado aqui também em Rio Branco.
É porque o professor, ó, peraí, o professor é doutor em artes cênicas. É muita coisa, gente. É. Mais ou menos, né? Eu acho que título, na verdade, se a gente não faz a coisa, não adianta você ter o título, né? Você tem que produzir. A gente tem que pensar assim, o que a sociedade precisa e como você pode contribuir com o que você sabe para essa sociedade, né? Não adianta eu ter um título e ficar só mergulhado nos livros, né? Sem que isso beneficie as outras pessoas. Tem que ter sentido. Tem que ter sentido para a humanidade também, né? Não só sentido para mim de uma forma individual, né? Escrever proporciona isso, né? Você passar essa mensagem positiva e transmitir algo realmente interessante e que possa transformar também vidas. Eu sempre acreditei que não é possível você fazer arte pela arte, né? A arte tem que ter um objetivo, seja o teatro, seja a literatura, seja a música. Sim, é meio diferente, mas eu tenho também um projeto de músicas para crianças, né? De uma forma positiva. A gente estava antes do programa falando dessa positividade, né? Eu acho que para a gente transformar o mundo, primeiro a gente tem que transformar a gente, né? Claro. E aí eu acho que as crianças são pessoas que podem aprender, né, a como pensar no mundo de uma forma diferente. Eu acho que a criança tem um potencial muito grande para crescer e virar um adulto diferente, né? Não virar um adulto que, sei lá, queira matar, queira roubar ou queira fazer mal às outras pessoas. A gente tem que aprender desde criança isso. Tá aí a multidisciplinaridade do professor Flávio, né? Bom, agora como é que foi a sua chegada ao teatro e aí já vai emendar ali com a história do Teatro do Oprimido e o seu contato com o Augusto Boal. Desde criança eu sempre gostei de fazer teatro, né? E aí quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, o Boal era vereador do Rio de Janeiro, e aí ele fazia vários grupos comunitários, e aí eu encontrei, né, dentro do movimento social, um grupo do Teatro do Oprimido, Centro de Teatro do Oprimido, e aí comecei bem jovem a ser ator de Teatro do Oprimido, e aí o Boal era meu diretor, né, meu professor. E aí aos poucos, quando eu fui começando a estudar, fui estudar teatro, estudar pedagogia, né, me formei como ator, ele me chamou para fazer parte da equipe de educadores de Teatro do Oprimido, e aí eu fui me aperfeiçoando e trabalhando junto com ele. Bom, daqui a pouquinho, logo após o repórter CBN e um breve intervalo, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Teatro do Oprimido, que o professor Flávio conhece muito bem, e também um pouco sobre a história do Augusto Boal e todo esse emaranhado até chegar ao que nós temos hoje, ok? Agora 12h29. Cultura. Muito bem, a gente continua o nosso bate-papo aqui com o professor de teatro do curso de artes cênicas da UFAC, Flávio Sancton. Nós estávamos falando agora há pouco um pouco sobre a carreira do professor, que também é doutor em artes cênicas, e nós já começamos a falar um pouco sobre a inserção dele no Teatro do Oprimido e com a convivência com Augusto Boal. Professor, tem como fazer assim um resumo de quem foi Augusto Boal? É possível resumir a vida do Augusto Boal? Em poucas palavras, né, Boal, um teatrólogo, dramaturgo, né, dramaturgo. Ele, na década de 60, foi diretor do Teatro de Arena, que foi uma companhia que revolucionou a prática teatral, né, no Brasil, trouxe novidades, né, na época para o Brasil, e ele sempre pensou em fazer um teatro para modificar a realidade. Então, a partir das suas experiências com a população que ia vivenciando, né, ele ia criando práticas teatrais para o povo se expressar. Então, por conta da ditadura militar, ele foi perseguido, foi preso, foi exilado do Brasil, aí foi morar na Argentina, depois teve que morar na Europa, e aí com cada realidade que ele se encontrava, ele ia criando uma nova prática teatral que desse espaço para o oprimido se expressar. Então ele criou esse método, né, que é o Teatro do Oprimido, que são várias práticas de como que o teatro pode servir de instrumento para a expressão do próprio oprimido, para o próprio oprimido falar de si e não os outros falarem do oprimido. Muito interessante. O teatro, de certa forma, ele se inseriu e se insere em diversos setores. Inclusive, a própria psicologia, ela se utiliza do teatro. O psicodrama do Moreno, ele é uma prática bem interessante. No Brasil não é tão abrangente, mas na Europa tem maior abrangência, mas é uma forma
de expressão de transtornos ou dificuldades psíquicas que são interessantes, importantes também, a forma, porque essa espontaneidade que o teatro oferece faz com que a pessoa possa liberar certas dificuldades que ela tem, e realmente é super importante isso. Sim. Na verdade, o Boal até criou uma prática chamada arco-íris do desejo, né, que são as opressões internas, né, porque às vezes a opressão ela tá tão forte na gente, né, as pessoas falam, você não pode, não faça isso porque não é para você, que vai ter um momento em que o opressor vai estar dentro de você. Você sozinho vai se oprimir, né? É um pouco o que o Moreno faz com o psicodrama, tenta descobrir essas sombras, né? Que são as opressões internalizadas, e o Boal chama de policiais dentro da nossa cabeça. É verdade, com certeza. Muito interessante essa analogia. Agora deixa eu fazer aqui uma pergunta para a Jailane rapidinho, né? Eu quero saber da emoção, da sensação, do sentimento dela de estar convivendo com uma pessoa que te peguei, não foi, Jailane? Pegou. Que conviveu com o Augusto Boal. Ele foi da fonte, né? Trouxe da fonte, e você também está bebendo dessa fonte semelhante. Estou bebendo dos átomos de Boal. Que maravilha. O mais interessante foi que a professora, que é do Rio de Janeiro também, ela começou a dar aula no início do curso para mim, e ela começou a falar um pouco de Augusto Boal. Eu fiquei, caramba, que cara doido. Teatro para os oprimidos, mas quem pensa nisso? Todo mundo só quer saber de caixa preta, coisa e tal. Aí ela se afastou, a gente desvinculou um pouco esse contato da universidade com o Teatro do Oprimido, ficamos mais nas outras metodologias. Aí chega o Coringa do Teatro do Oprimido na UFAC. Não. Muito bom. É muito bom. Que legal. Bom, já estamos entrando no Teatro do Oprimido, né? O Augusto Boal criou essa metodologia. Aí a gente fica curioso para saber o que é o Coringa do Teatro do Oprimido. Ele faz, como é que ele atua ali dentro, está inserido nessa metodologia? O Coringa é justamente, né, a minha tese de doutorado, que vai virar o livro, né? Tá. A minha pesquisa foi sobre o Coringa, né, que para mim é o pedagogo do Teatro do Oprimido. É aquele que é responsável por ensinar o Teatro do Oprimido, mas também em montar espetáculos, em escrever projetos sociais, porque os grupos comunitários vivem de patrocínio do governo, de empresas, né? Então, escrever esses projetos, organizar esses grupos, ir nas comunidades para dar oficinas de Teatro do Oprimido para esses jovens, para mulheres, para negros, né? Para deficientes, para idosos, e tentar construir espetáculos com esses grupos que discutam essas questões. Além disso, ele é um intermediário, porque o Teatro do Oprimido, a gente tem uma prática que é o Teatro Fórum, né, que é um debate através do teatro. Então o Coringa, ele vai ser esse mediador entre a discussão da plateia e o que a gente apresenta no palco, e a gente sempre convida a plateia para agir, para vivenciar o teatro na prática. Então eles entram na cena para tentar transformar aquela cena que está sendo apresentada ali. Bem interessante. Agora, como a gente pode enxergar o Teatro do Oprimido hoje inserido na cena artística brasileira? Como é que a gente pode observar, professor? Hoje a gente tem grupos, né, tem coletivos de Teatro do Oprimido praticamente no Brasil todo. Na região norte ainda é muito tímido, né? Até porque nos projetos que o governo financiava quando eu estava no Rio de Janeiro, a região norte é muito cara para você investir, então a gente nunca conseguia vir para a região norte. Então, quando eu pensei, poxa, eu vou pro Acre agora trabalhar lá, eu preciso levar o Teatro do Oprimido para lá, né? Então a gente tem em praticamente todos os estados, em exceção alguns do norte, a gente tem grupos de Teatro do Oprimido inseridos. Por exemplo, no Dia Mundial do Teatro do Oprimido, que é dia 16, o objetivo é que todos os grupos façam alguma atividade, ou prática ou teórica, para discutir o Teatro do Oprimido em sua região. Agora, como é que o senhor veio para o Acre? Foi uma coincidência? Houve uma programação? Como é que foi isso? Não existe coincidência no mundo, né? Nada acontece por acaso, né? Os seres da floresta, do mar e do céu, acho que vem trazendo a gente, né? As coisas vão acontecendo e a gente chega aqui, né? Vim fazer uma prova da UFAC como professor, e aí passei nessa prova, mas eu acho que o Acre já estava dentro de mim há muitos anos. O desejo, sempre, desde criança eu olhava o Acre e falava assim, nossa, que lugar distante, um dia eu quero conhecer o Acre.
Mas não era Roraima que eu queria conhecer, que também é distante. Eu olhava sim. pro Acre e falava, um dia eu quero ir lá, né? E aí eu passei no concurso da UFAC e aí vim dar aula aqui. Eu acho que o senhor percebeu que o Acre, ele meio que divide o Brasil. Parece que é meio norte e meio sudeste, por causa da influência que nós temos E também. meio nordeste também, né? É tudo, é muito interessante. Ele está ali inserido, ainda tem os andinos aqui do lado. Tem, a galera do Peru e da Bolívia. Aqui. Bom, agora temos aí o evento no dia 16 de março, né? Vai ter aí mesa de debates, oficinas práticas. Explica pra gente como é que vai funcionar. Vai ser na UFAC, né? Isso, vai ser, a gente vai ter o dia inteiro de atividades, na parte da manhã, começando 9 horas da manhã, no Garibaldi Brasil, que é um anfiteatro. Lá a gente vai ter uma mesa de debate sobre teatro e transformação social, né? Então a gente convidou o Lenine Alencar, né? E a Sandréia Souza, que são pessoas daqui do movimento teatral daqui de Rio Branco. O Lenine é presidente do Conselho Estadual de Cultura aqui de Rio Branco, e a Sandréia, ela é de um grupo que faz teatro dentro dos hospitais, né? Os Arteiros da Alegria. Isso. Né? E aí a gente vai ter esse debate, como que você utiliza a arte e o teatro não só como entretenimento, não só para você visualizar um espetáculo, mas também para você discutir, né, pensar em uma forma diferente de ver a realidade e transformar essa realidade. E aí na parte da tarde, as meninas do nosso grupo de estudos, né, que é o Gesto da Floresta, grupo de estudos em teatro do oprimido da Floresta, né, que a Jailane faz parte, tem as outras meninas, a Amanda, a Lana e a Vitória, vão fazer uma oficina prática de teatro do oprimido para pessoas que não conhecem, que gostariam de conhecer, e aí vai ser também lá no nosso bloco de artes cênicas, lá na UFAC. Tudo de graça, vai ser bem gostosinho, bem legal. Quem tiver interesse, né, já pode se inserir aí, quem tem também um sonho de seguir nessa carreira. De repente podem surgir novos talentos nessas oficinas. E na verdade, assim, o teatro do oprimido, ele é muito amplo. Então tem a galera da pedagogia, que às vezes gosta de utilizar técnicas para discutir conflitos dentro da sala de aula. Tem a galera da história, o pessoal das próprias artes cênicas, das artes gerais. Mas assim, é muito amplo, da saúde, né, que trabalha com saúde. A gente vai começar um trabalho lá na comunidade do Calafate, lá com o pessoal do posto de saúde lá do Calafate. Então, assim, é bem interdisciplinar. Então, quem se interessar em discussão sobre a arte e a transformação social, pode vir, que vai ser bem proveitoso. Muito bom, vou até programar aqui na agenda para ver se eu consigo, né, acompanhar muito bom. Pelo menos as oficinas, que de manhã não vai dar tempo de assistir lá os debates, mas pelo menos as oficinas, de repente, né, surge um talento. Agora, vem uma curiosidade, falar em talento, quem escolhe artes cênicas? Eu vou interrogar de novo aqui a Jailane. Você acha, Jailane, que precisa ter talento ou dá para moldar com o curso, no caso? Talento é 1%. Os 99% é técnica. A gente aprende fazendo. Teatro é a arte do fazer, então quanto mais a gente faz, não é que a gente fica melhor naquilo, a gente vai aprendendo e vai se construindo com aquilo. Muito bem. Professor, qual é a nota dela nessa resposta? Ela é boa. Até porque Boal dizia que a gente faz teatro o tempo inteiro. A gente escolhe a roupa que a gente vai utilizar, a gente escolhe o nosso figurino. Eu escolho aqui as palavras, né? O meu texto, quando eu vou dar uma entrevista, que é um texto diferente que eu falo com os meus amigos, que eu falo num bar, né? Então, assim, o teatro, ele tá na gente, a gente já faz teatro, né? Só que algumas pessoas escolhem o teatro como profissão, sim, né? Mas o teatro já é uma vocação humana. Nós temos na sociologia os papéis sociais. Sim. Na própria psicologia analítica nós temos aí as personas do Jung, que já vem lá do teatro grego. Tá tudo inserido, tá tudo junto e misturado, por assim dizer. Bom, conversei aqui com o professor, faltou mais um título, pedagogo, Flávio Sanctum, professor de teatro do curso de artes cênicas lá da Universidade Federal do Acre. Veio falar sobre um evento muito bacana que vai acontecer no dia 16 de março lá na UFAC. Professor Flávio Sanctum, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio CBN. Obrigado, Arif. E a gente espera todo mundo no dia 16 de março, que na verdade esse dia é em comemoração ao aniversário de Augusto Boal. Importante. Né? Então ele diz, não quero uma festa para mim, eu quero uma festa para o teatro do oprimido. Então todo dia 16 de março de todo ano a gente comemora o dia mundial, porque o teatro do oprimido está em mais de 70 países do mundo. Então a gente espera todo mundo do Acre, pouca coisa não, de Rio Branco lá,
na nossa atividade. Um abraço. E obrigado, Jailane, também pela sua presença. A Jailane, que é aluna do professor Sancton. Isso, muito obrigada. E é isso, vamos lá participar, é prática que a gente aprende. Muito bem.